Agora, que vocês já viram, o que é uma onda eletromagnética, o que é um guia de onda, os comprimentos de onda que a gente trabalha, nós vamos agora para os conceitos de propagação da luz, como que a luz entra na fibra ótica e como que ela se mantém dentro da fibra ótica. Então, é a refração e a reflexão. Então, fibra ótica, extremamente guia de onda, basicamente constituído, fito de vidro puro e tal. Possui uma estrutura simples, ela é muito simples, ela é composta por um núcleo e por uma casca, e possui índice de refração diferente. Ué, como assim? Então, eu tenho um núcleo e eu tenho uma casca. Como eu falei, eu tenho um núcleo e tenho uma casca por cima. Tudo isso é vidro, só que a parte da casca é vidro extremamente puro e a parte interna é um vidro que eu dopado, é um vidro onde eu coloco, eu insiro alguns materiais que me dão um índice de refração diferente, me dão um índice de refração maior que da casca. Então, o N1, que é o índice de refração do núcleo, ele é maior do que o índice de refração da casca. Perfeito? Então, primeira coisa, é vidro. Um é vidro puro, que é a casca, e o outro é vidro dopado. O vidro dopado tem um índice de refração maior que o da casca. Propagação da luz, os fenômenos. Refração. O que é a refração? Refração é a mudança de direção do raio de luz ao atravessar a fronteira entre dois meios com índice de refração diferente. Me diz uma coisa, aonde você já viu isso? Tá? Você já viu isso? Quase que todo dia você vê isso. Você se lembra quando você ia nadar numa piscina? Você pegava alguma coisa, jogava lá na piscina. Eu brinquei muito disso. Pegava, jogava alguma coisa na piscina e falava, eu vou dar um mergulho e vou pegar aquilo. Na hora que você mergulhava, aquele objeto não estava onde você imaginava que estava. Ele estava deslocado. Agora, quando você vê uma imagem desse tipo aqui, você vai me dizer que o lápis está quebrado? O lápis está torto? Por que acontece isso? Porque você tem propagação da luz em meios diferentes. Você tem aqui um alaranjado que é a cor do lápis. Essa luz está sendo refletida, por isso que está enxergando o laranjado. Só que aquela está refletida no ar, ela reflete depois dentro do copo, no vidro, e depois aquela reflete dentro d'água. A água com o ar aqui, eles possuem índice de refração diferente. Então dá essa impressão de que o lápis está torto, que o lápis está quebrado. Então é isso que é a famosa refração. Mas aonde que entra isso? Isso daqui entra exatamente agora, quando você vai incidir a luz. Você tem um raio incidente, você está incidindo esse raio de luz aqui num material que tem dois índices de refração, o meio 1 e o meio 2. Quando ele sai no meio 2, ele sai aqui com um ângulo defasado. Então é desse modo que a luz entra na fibra. Aqui você tem o ar, você está incidindo a luz aqui, e aqui você tem a fibra ótica. Então é assim, pelo princípio da refração, que a luz entra dentro da fibra ótica. Agora, como que ela fica aí dentro? É o segundo fenômeno, tá? É o fenômeno da reflexão. O que é reflexão? Então, imagine que eu tenho aqui um raio, eu incido ele aqui, ele bate nesse outro meio aqui, e ele reflete, ó, reflexão total. Bateu aqui, não atravessou, mas ele refletiu e foi para o outro lado. E assim ele vai caminhando. Agora você imagina que então você tem aqui um meio, que é o núcleo, aqui você tem a casca, aqui você tem a casca. Isso daqui é um cilindro, tá? Então a luz bate aqui pelo princípio da reflexão, ela fica dentro da fibra ótica. Então, refração é como a luz entra na fibra. Reflexão é como a luz anda na fibra. Beleza? Refração e reflexão. Então lá, vamos lá. Aqui eu tenho uma fibra ótica, eu tenho a casca, que é sílica pura, e eu tenho o núcleo, que é sílica dopada. Eu tenho o ar, e aqui na saída eu tenho ar. Então, eu vou incidir o raio de luz. O raio entra, muda de inclinação, pum, pum, vai batendo, a reflexão até que sai do outro lado. Você vê que aqui ele mantém o mesmo ângulo, e aqui, quando muda de meio, ele muda o ângulo novamente. Tá? Agora, toda a luz que eu coloco aqui, ela chega do lado de cá? Não necessariamente. Uma vez que o raio de luz, ao bater nessa interface, no ar vidro, com um ângulo crítico ou menor do que ele, ela entra para dentro do ó. Ele está falando aqui que existe um ângulo crítico, e se eu incidir a luz com um ângulo menor do que ele, a luz entra. Se eu não colocar a luz nesse ângulo aqui, ela sai para fora. Então, se eu colocar dentro desse ângulo crítico, ela permanece dentro e faz a reflexão total até alcançar o outro lado. É isso aqui, ó. Eu tenho o ar, tenho a casca e o núcleo, tá vendo? Então eu vou incidir aqui dentro do raio, tenho aqui. Então, se qualquer raio de luz que eu incida dentro desse cone de aceitação, a luz fica aqui dentro e ele fica confinado. A gente chama de raios confinados. E se eu colocar um raio aqui do lado de fora, maior ainda, tá? Esse aqui
ele vem aqui, bate aqui e acaba saindo pela casca. Então, esses são os raios emergentes, ou que são raios absorvidos pela casca. Então, por isso que muitas vezes, quando você pega a fibra ótica e você coloca aquela luz de laser, aquela luz vermelha forte, você vê que na saída ali a fibra fica toda iluminada. Depois você pega algumas distâncias lá para frente, você vê que aquela casca dela já não tem tanta luz, já não tem muita luz. E lá no final você olha, só tem a luz realmente no núcleo. Então aqui no começo a luz toda entra, ela vai se espalhando, ela vai aquilo que não entra dentro desse cone de aceitação, ela vai sendo absorvida, vai sendo dissipada para fora através da casca da fibra ótica.